A logoterapia ela entra como se fosse uma abordagem terapêutica. É uma abordagem da psicologia. Esse é um assunto assim meio complexo. A gente tenta simplificar para ficar mais claro para as pessoas, porque a verdade é a seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para você. Às vezes a gente vê uma pessoa falando e a pessoa diz assim, a psicologia diz que, né? Ou os psicólogos dizem que. A verdade é que a gente não pode usar esse tipo de expressão, porque a psicologia ela tem diferentes vertentes, diferentes escolas, ela tem diferentes áreas e às vezes dentro desse leque, desse guarda-chuva aí que a gente chama de psicologia, existem até posições conflitantes. Existe até uma perspectiva, uma visão sobre o ser humano que é diferente de outra. Então, quando a gente fala, são muitas teorias, né? Enfim, se você pegar só as principais e começar a fazer uma listinha ali, você passa de, sei lá, de 15, 20, sem esforço. E dentro das teorias, às vezes também tem as suas subdivisões. Vamos supor que você vai pegar e vai falar sobre psicanálise, por exemplo. A psicanálise, elas são várias. Né? Qual tipo de psicanálise? São vários autores, são várias correntes, dependendo da época, dependendo da maneira que a pessoa aborda o assunto. Então a gente precisa fazer esses recortes se a gente quer se aprofundar de verdade assim no assunto. E a logoterapia é uma dessas correntes. Ela é usada tanto para a prática clínica, e ela nasce originalmente, na essência, ela nasce para o uso na clínica. Mas ela está dentro de qual dessas esferas? Então, se a gente fosse fazer classificações um pouco mais abrangentes, ela estaria dentro da corrente que nós chamaríamos de fenomenológico-existencial. Jesus Cristo. Mas isso está dentro de outra coisa? Não. Não, aí já estaria direto ligado à psicologia clínica, vamos dizer assim. Vamos voltar um pouquinho para as origens, né? A psicologia enquanto ciência moderna, ela vai nascer lá no século XIX e a gente tem o nascimento do que a gente chama de psicologia experimental. Né? O famoso laboratório de Leipzig, que tinha lá o William Wundt, que era um dos grandes pesquisadores ali. Só que a psicologia enquanto campo de conhecimento, ela é muito mais antiga do que isso. Né? Se você for voltar às civilizações mais antigas, elas já tinham ali as suas teorias sobre a natureza humana, sobre a psique, né? A alma humana e por aí vai. Então a gente está falando da psicologia moderna. Dentro da psicologia moderna, você começa então com essa chamada psicologia experimental, que era uma coisa uma tentativa de fato fazer da psicologia uma ciência nos moldes do que eram as ciências que estavam nascendo também, em meados do século XIX, né, do começo para o meio do século XIX, se estendendo depois. Então, assim como os métodos científicos eram aplicados nas outras ciências, os psicólogos da época, né, nem se chamavam exatamente assim, eles falaram, como que a gente vai fazer? Então, eram medições, usava-se ali alguns instrumentos que eles criavam para ver tempo de reação, para analisar, às vezes, até questões fisiológicas e tentar comparar com o comportamento. Isso que época? Assim, muito isso a gente está falando de 1848, se eu não me engano, é mais ou menos esse período. Mas estamos falando da metade do século XIX. Isso dali para frente, quando a psicologia vai se consolidar como uma ciência mesmo, né? Vai tentar se consolidar como uma ciência. Isso é um capítulo à parte, né? Até hoje se questiona isso daí. Mas, enfim... E quando a gente vai falar da prática clínica, aí é uma outra história, porque a psiquiatria, que também era uma ciência que estava nascendo na época, vindo da medicina, ela começa, vamos dizer assim, a exercer de alguma maneira essa prática clínica. Usando muito o que era chamado de hipnose na época, que não é necessariamente a mesma hipnose que se usa hoje em dia, né? Tem coisas em comum, mas hoje em dia... a hipnose também se divide Então, a hipnose nem se fala. Né? É um capítulo à parte, um capítulo à parte aí. Mas aí você pega esses primeiros psiquiatras, neurologistas, né? Não existia a profissão psiquiatra exatamente. Então eles começaram a atentar muito para vamos dizer assim, um mal que afligia principalmente as mulheres da época, que era chamada de histeria. Esse mal era a histeria, que era um conjunto de sintomas ali que elas apresentavam, muitas vezes uma espécie de surto e coisas desse tipo. O que acontecia?
dentro, principalmente da escola francesa de psiquiatria, em Paris até hoje existe esse hospital que funciona ali, é um grande hospital com múltiplas especialidades, que era o Hospital de Salpêtrière. Lá havia um grande médico psiquiatra chamado Charcot, que usava a hipnose para atender as suas pacientes histéricas. E aquele foi um dos primeiros trabalhos, assim, vamos dizer, por mais que se você olhar o que era feito naquela época hoje, você vai dizer, poxa, aquilo ali era uma coisa meio absurda, mas que era voltado para o paciente, que atendia o paciente de uma forma mais individual, a paciente, né? Eram todos internadas ali. E entre outras coisas, o que ele fazia? Grandes aulas, onde ele mostrava para um auditório de intelectuais, de pessoas importantes da época, o método dele. E ele usava muito a hipnose. Uhum. Um dos caras que foi estudar com o Charcot, enquanto era um estudante de medicina, foi o Freud. Uhum. Então o Freud sai de Viena, vai para a França, passa ali um tempo estudando, aprende um pouco daquelas coisas. Em Viena, voltando para Viena, Freud tinha ali um grande tutor, um grande mentor, que era o seu professor o Breuer, e eles começam meio que juntos ali a desenvolver um método que se aproxima, né, logo no começo, não vou nem dizer que se aproxima, que acho que é muito parecido com o que até hoje a gente chama de psicoterapia. Uhum. Então, aquela duração de tempo, a relação havia várias diferenças, mas eu acho que o grande ponto em comum, e eu gosto de brincar que essa foi a ideia revolucionária no campo da saúde mental, que foi quando eles se propõem a ouvir o que o paciente tem a dizer. Uhum. Ouvir que a pessoa... Porque até então, o doente, o enfermo, ele era um objeto de estudo. Era choque, era... Não, e sem falar nesses métodos, né? Mas o que a gente faz com ele? E eles queriam ver o momento da crise, o momento da pessoa em crise era o auge, né? Porque você estava observando. Então, para o cientista da saúde mental, das ciências da mente da época, a pessoa em crise era o que ele queria ver. Uhum. E quando a psicanálise nasce, então com o Freud, e ele vai se aprofundar no conhecimento das histéricas, ele vai, num primeiro momento até usa a hipnose, depois ele abandona também, mas ele vai se dedicar a entender os conteúdos que não são tão racionais, ou seja, os conteúdos que a gente posteriormente, né, ele mesmo foi elaborando a teoria e falou vindos do inconsciente humano. Vai propor essa ideia, né, de uma dinâmica psíquica onde existe uma instância inconsciente, ou seja, forças psicológicas que movem o ser humano e ele mesmo não tem consciência disso. Então, eu estou falando aqui muito em linhas gerais, né, obviamente, nem sou especialista em psicanálise, eu gosto mais por conta da questão histórica, né, não é a minha área de atuação, mas ali a gente tem a psicologia clínica, a psicoterapia nascendo, basicamente. E o que acontece? A primeira grande escola de psicoterapia, de psicologia clínica mesmo, é a psicanálise. E a psicanálise do Freud, num primeiro momento. Depois ele vai fundar lá em Viena o seu grupo, né, de psicanálise, a sociedade psicanalítica. Outras pessoas vão se aproximando dele. Então a gente pode colocar como um marco inicial para essas correntes a psicanálise. Em paralelo a isso, mais ou menos, né? A gente está falando de coisas mais ou menos na mesma época, surge uma escola filosófica, que é a fenomenologia. A fenomenologia, ela se propunha a se contrapor a uma outra grande corrente filosófica e epistemológica, que é a maneira como a epistemologia é a maneira como a gente estuda o conhecimento de uma maneira mais ampla. Então, uma outra escola que era a escola positivista. As ciências naturais, de maneira geral, elas vinham dessa corrente positivista, que é o método científico clássico. A fenomenologia ela vai se contrapor a isso. O próprio Freud, ele vem de uma formação positivista enquanto médico, e ele quer dar um caráter científico à psicanálise, né? Uma coisa um tanto quanto curiosa, porque até hoje isso é uma discussão que no Brasil está em alta, né? O pessoal fica dizendo se é ciência, se não é, mas o que ele faz ali é uma coisa radicalmente diferente. E o que o pessoal que eu trago aqui diz que é o seguinte: se o Freud estivesse vivo hoje em dia, ele seria um neurocientista.
É muito difícil falar isso, né? Mas o pessoal gosta de puxar. A gente entra nesse tópico aí, que acho que é um tópico bem interessante. É muito difícil falar, mas sem sombra de dúvida, ele era um neurologista. Sem sombra de dúvida, ele ia ter um conhecimento mais profundo e ele ia se valer do que a neurociência contribui até hoje. E ele tentava, de fato, mapear as coisas com uma abordagem científica. Só que ele, exatamente, só que faltavam enquanto recursos, proposta, né? a gente está falando aí de mais de 100 anos atrás. Entendeu? Então é difícil a gente fazer essas transposições. É mais ou menos igual aquela discussão, né? Se o Pelé jogasse hoje, ele... Entendeu? Não dá para você fazer essa comparação. Né? Talvez sim, talvez não. Eu particularmente acho que sim, mas é uma discussão eterna, entendeu? Sim. É uma discussão eterna, porque aí vem um fala uma coisa, outro vem e fala outra. Acho que dá pra gente falar algo parecido, assim. Mas eu não consegui compreender bem a diferença do positivismo então, com a fenomenologia. Então, aí porque o positivismo é essa escola, então, essa forma, né, de se abordar o conhecimento humano que vem, né, nessa raiz científica, de experimento, etc. A fenomenologia, ela propõe um outro caminho. Tá. Né, de se entender os fenômenos em si. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é toda uma outra... Um universo. Um universo vastíssimo, vastíssimo. Mas boa parte da filosofia relevante do século XX, ela vem dessa escola, dessas correntes fenomenológicas. Em especial, então, a gente tem como um dos grandes... O grande nome, né, o grande fundador da fenomenologia, Edmund Husserl. O Husserl... Ele era um filósofo importante, a princípio ele era matemático, não é? Ao contrário do que as pessoas pensam, não é que a fenomenologia ela foge à tentativa de fazer ciência, ela é uma tentativa de fazer ciência também, né? De se produzir conhecimento, por aí vai. Só que ele abre um outro caminho, então é como se houvesse uma bifurcação ali, naquele momento histórico. E dentro dessas correntes fenomenológicas, algumas escolas da psicologia vão se apoiar. No caso da logoterapia, em especial, porque um dos grandes filósofos da fenomenologia era um indivíduo chamado Max Scheler. E o Max Scheler foi um camarada que influenciou muito o pensamento do Viktor Frankl, principalmente em termos da visão de ser humano que ele vai adotar. Então, em linhas gerais, seria isso. A gente tem algumas grandes correntes, né? Você tem essas duas correntes principais, os métodos, as escolas positivistas e as escolas fenomenológicas, e a partir daí você vai ter as diferentes teorias psicológicas se encaixando. Então, só para contextualizar. A título, né? E a título de uma ilustração meio grotesca, mas para a coisa ficar mais clara. Se você for pegar as escolas comportamentais, elas seriam as herdeiras dessas raízes positivistas. Se você for pegar as escolas, como é o caso da logoterapia, psicologia humanista, elas seriam as herdeiras das correntes fenomenológicas. Tá? Só para posicionar, assim. E aí, o que é, então, a logoterapia? Aí a logoterapia é mais uma. Então, a gente estava falando ali da história, né? Do nascimento da psicologia. Uma coisa curiosa é que essa psicologia clínica, principalmente, ela vai florescer em Viena, na Áustria. Então, você tem lá, em primeiro lugar, o Freud. Depois do Freud vem o Adler, que foi uma outra corrente também. Ele vai falar ali do complexo de superioridade, inferioridade, enfim, uma outra linha da psicologia. E depois do Adler, isso a gente está falando num espaço de tempo aí que compreende mais ou menos 30 anos, né? De 20 a 30 anos. Então, em pouco tempo, muitas escolas foram surgindo, e a terceira delas foi a logoterapia. O próprio Viktor Frankl vai falar que a escola dele é a terceira escola de Viena. Primeiro veio a psicanálise, depois a psicologia individual do Alfred Adler, e depois vem a logoterapia. Então, essa é a sequência. Só que não era apenas o Frankl que vinha nessa corrente. Ele é o pai, ele é o criador da logoterapia, mas havia um movimento dentro da psicologia de pensadores que iam por essa corrente mais fenomenológica. Então, tentando, né, baseados nessa raiz fenomenológica, tentando criar uma outra forma. E ele tinha lá os colegas dele e tal, mas ele é o indivíduo que de fato cria, nomeia e acho que divulga mais do que qualquer um. Qual foi o raciocínio que ele teve, assim, no que ele se inspirou? Então, as grandes diferenças, que eu diria... então, só para a gente situar em termos de tempo, o Freud lança o livro que torna ele mais conhecido, A Interpretação dos Sonhos, em 1900.
O Viktor Frankl, ele começa a escrever ele começa a usar o termo logoterapia em 1926, né, quando ele era jovem, estudante. Então, o Frankl nasce em 1905. Então, ele, com seus 20 e poucos anos, já começa a propor essa ideia. Então, veja, é próximo, mas já estamos falando de uma outra geração. Né? E ele é o mais novo dessas gerações. E da onde que ele tira isso? Ele era um indivíduo muito interessado de maneira geral no estudo da filosofia, no estudo da medicina, que era a área de formação dele, e da psicologia, que era uma ciência nascente na época. Então, com cerca de 16 anos de idade, ele lê um texto importante do Freud, que é o Além do Princípio do Prazer, fica empolgado com aquelas ideias e ele resolve mandar uma carta para o Freud. Ambos moravam em Viena, mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Nossa, né? velho, que coincidência. Eu não diria que é uma coincidência, e fala-se muito sobre isso até, mas era ambiente. O ambiente, exatamente, o ambiente propício naquela época, né? A tempestade perfeita, né? Para o surgimento de escolas de pensamento sobre a natureza humana, num determinado lugar. Isso tem a ver com a universidade, com as influências, uma série de coisas. E ele manda uma carta e, para surpresa dele, o Freud responde. Então imagina, um jovem de seus 16, 17 anos, logo ele já entra na faculdade de medicina, trocando cartas com um grande nome da psicologia famoso, na época. Erasto. Já estava consolidado. Porque essas alturas aí, ele já havia lançado a obra inicial dele, já havia 15, depois 20 anos, mais ou menos. Então ele já era, não como hoje, né? Porque hoje não tem nem o que se falar. A pessoa, ela... em qualquer lugar do mundo, praticamente, sabe quem é o Freud. É uma coisa, é um fenômeno, né? O pai de uma... É um fenômeno talvez até por isso tantas críticas, né? E tantos opositores, assim, porque ele ocupou um lugar que ninguém na psicologia ocupou até hoje e nunca vai ocupar. Sim. O próprio Viktor Frankl dizia isso, ele falava: a cadeira do Freud permanece vazia. E que a psicanálise é a base sobre a qual todas as escolas da psicoterapia se apossaram de uma coisa ou outra e construíram em cima. Então ele, embora ele tivesse as críticas dele também, afinal de contas ele foi por um outro caminho, mas ele rendia essa homenagem e esse reconhecimento abertamente. E o que acontece? Começa a trocar cartas com Freud, começa a estudar psicanálise num primeiro momento, só que depois ele chega a ter um texto dele publicado pelo Freud, na revista da Sociedade Psicanalítica, mas depois ele começa justamente a estudar o Max Scheler, que é dessa outra corrente. Ele tinha outros professores ali. Antes disso, ele se aproxima do Adler, chega a fazer parte do grupo do Adler. Eles moravam na mesma rua. Meu Deus. Inclusive, esse último mês de julho eu tive a oportunidade de ir para Viena com esse objetivo. Nossa, tu né? foi lá. Fui lá para onde que morava. Exatamente, porque eu já queria ter ido há algum tempo, a pandemia não deixou, mas para entender esse lado histórico do surgimento mesmo. Né? Tu sentiu lá? Assim, é uma coisa super legal, assim, é mais ou menos isso, né? Para quem vai lá atrás disso, você está na meca ali da psicologia, né? E é até curioso, porque você tem ali uma rua, de um lado da rua, né, num prédio de um lado morava o Frankl, na frente morava o Adler. E seguindo um pouco mais de uns 600, 700 metros para frente, tem um colégio ali de ensino médio, que existe até hoje, que é onde tanto o Frankl quanto o Freud, antes dele, fizeram ensino médio. Meu Deus. Então, lá é mais ou menos desse jeito, né? A Universidade de Viena tem mais de 7, 8 ganhadores de prêmio Nobel, né? Em outras áreas da ciência. É um lugar, assim... especial. Intelectualmente fora da curva. Fora os músicos, né? Sem falar da música clássica, que... né? Então é mais ainda. Mas aí o que acontece? Então a gente tem essa primeira relação do Frankl com o Freud. E ele chega até a conhecer o Freud em um dado momento. Ele conta essa história, uma história um tanto quanto curiosa, porque ele vê o Freud na rua. Então ele, um jovem estudante de medicina, desconhecido, né? Um famoso Zé Ninguém ali andando, e ele vê o Freud andando e ele reconhece, e ele fala: é o Dr. Freud, eu vou conversar com ele. E começa a ir atrás dele, até que ele o alcança, finalmente se apresenta. E fala: Dr. Freud,
Viktor Frankl. E a resposta do Freud é a seguinte: Zerningás, número 6, o nome da rua que ele morava e o endereço. O que mostra, né, o quanto era comum as correspondências entre eles. Então, eles, de fato, tinham uma relação de troca de ideias. Essas cartas, infelizmente, não sobreviveram, né? Elas foram destruídas ali por... Ou estão em algum lugar. Quem sabe, né? Daqui a pouco surge. Não aparece num sebo ali de Viena, em Nossa. algum lugar, ia ser fantástico, né? Mas muito provavelmente, porque tudo que pertencia aos judeus foi aniquilado, queimado e por aí vai. Então, provavelmente não existem mais mesmo. O Frankl, ele era tão fã do Freud que quando ele estava na Universidade de Viena, ele disse que trabalhou uma época num laboratório ali e havia alguns prontuários assinados pelo Freud. E ele chegou a pedir pro indivíduo que cuidava ali para ele ficar com um ou outro de lembrança, de recordação. Pegar um autógrafo. Tipo isso, né? Uma recordação, né? de coisas do primeiro grande mestre que ele teve. Só que ele migra pro pensamento, para a escola do Adler, mas num prazo de tempo muito curto, ele começa a estudar os autores da fenomenologia, em especial o Max Scheler e um outro filósofo chamado Hartmann. E Opa! Meu sobrenome. É o seu sobrenome, né? Exatamente. Nikolai Hartmann. Pô, não sabia. É o nome de um filósofo importante também da corrente fenomenológica. Pô, não sabia, cara. É austríaca, tá aí, ó. A origem é austríaca mesmo. A galera acha que é alemão, mas antes da Alemanha é austríaca. Talvez vem daí a sua curiosidade, tá vendo? Ó, pelos assuntos da mente, etc. Vai saber, velho. Mas aí o que acontece? Esses dois autores são reconhecidamente duas grandes influências para o Viktor Frankl. E ele fala que leu e tal. E em especial o quê? O que provocou essa, vamos dizer, essa separação dele em relação às ideias do Freud? É a visão sobre a natureza humana. Tá. Então, não é que ele negue, por exemplo, a ideia do inconsciente, porque se você vai pegar as correntes comportamentais, para elas o inconsciente não existe, né? A própria noção de mente para muitos psicólogos e neurocientistas comportamentais é uma questão muito vaga. É que não tem utilidade prática. Exatamente. Né? Então, o que existe é o assim. cérebro e as suas conexões, as suas funções, etc. Então, tem esse lado. Mas o que acontece, retomando isso daí, o Frankl, na visão do Freud, o inconsciente ele é algo extremamente poderoso ao ponto de moldar né, a nossa vida, a nossa natureza, a nossa psique, as nossas ações. E eu tô aqui simplificando bem, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais acessível. Não, porque cada tópico desse daí para ficar 6 horas conversando sobre. Exatamente, né? dá para fazer um curso de pós-graduação sobre isso. E de fato existe. Na pós-graduação que eu tenho lá no meu instituto, a gente tem uma disciplina ali de fenomenologia que é ministrada por alguém que é especialista no assunto, né? Eu tenho meu conhecimento básico ali, mas que é o professor Tomi, que acho que é a maior autoridade no Brasil de fenomenologia, é o professor Tomi. Aí aborda... são mais de 12 horas de aula Nossa. só sobre isso. E ele nem aborda tudo, entendeu? É uma disciplina introdutória, então já dá para você ter uma noção. Caraca. A partir daí.